e falar que o esposo não tolerava a doutrina do mestre, funcionário de Herodes, e a religião para ele funcionava como algo cômodo. Quando estava com os judeus, ele participava da comunidade judaica. Quando estava com os romanos, orava aos deuses romanos. E Cusa vivia daquela forma, e nisso, naquela tranquilidade que ele conseguia fazer, ganhava dinheiro com aquilo. Joana confessa seus sofrimentos e queria fazer parte, engrossar as fileiras que seguiam o mestre. Ainda não tinha filho. Após ouvir-lhe longa exposição, Jesus lhe respondeu: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma relação, que é o amor. Certas manifestações não passam de vícios populares. Os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus com a proposta de abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários, haverá uma luta sem sangue, da redenção espiritual. E agradeça ao Pai, o companheiro que te colocou. Deus, desde agora, Ele não te compreende, alma sensível. Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente. Amam mesmo assim. Não te acharias ligada a Ele se não houvesse um motivo. Servindo com amorosa dedicação, deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Joana deixa entrever um brilho suave nos olhos. Aqueles esclarecimentos lhe causavam uma certa suavidade na alma, mas patenteando todo o seu estado da alma, ele interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto extrema dificuldade para o entendimento recíproco no ambiente do lar. Não julgais acertado que eu imponha os vossos princípios a ele? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o vosso reino? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras, ou o que ainda anda nas ondas do desespero, da infidelidade? E continua o mestre: o Evangelho não extermina, Deus não extermina as paixões, Ele as transforma. Aquele que semeou cadáveres durante uma vida pode ser tocado apenas com uma lágrima para começar a sua transformação. O Pai não impõe reforma aos filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o da colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o companheiro no mundo como se fora o teu filho. Não percas tempos em discutir o que não seja razoável. Volta ao lar, ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração.
enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, ser fiel. Desde esse dia memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de quem, com resignação, encontra a Deus. Era como se os ensinamentos estivessem gravados em sua alma. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro, procurou mirar no que ele tinha de bom e desenvolver as virtudes no que ele tinha de bom. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho para duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, não ouviu as recomendações do mestre e continuou seguindo, fiel. Os anos passaram, o esforço perseverante lhe multiplicou os bens, as bênçãos, na marcha laboriosa do conhecimento da vida. As perseguições políticas desabaram sobre Cusa, seu esposo. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insondáveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe terminaram o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual, numa noite de sombras tempestuosas. Sua esposa, portanto, suportou os dissabores mais amargos. E ela, naquele momento, tinha que cuidar do filho. E passa a trabalhar tomando conta do filho das outras mães. E com as tarefas mais duras e mais difíceis, ela trabalhava. E encontrava felicidade no trabalho. E as amigas, quando ela era da alta sociedade de Cafarnaum, com todo o respeito que lhe tinham, perguntavam por quê. E ela dizia: o mestre, Jesus, encalejou suas mãos na carpintaria e nos ensinou. E hoje eu sou escrava do Cristo. Abriu mão de tudo que tinha e continua seus trabalhos. Mais tarde, quando a neve da experiência vai chegando, alvejando os primeiros anéis na fronte, uma galera romana a conduzia de volta a Roma na qualidade de serva humilde. A família que ela trabalhava volta a Roma e ela volta naqueles navios romanos de volta. No ano de 68, quando as perseguições do cristianismo se intensificaram, vamos encontrar Joana de Cusa presa naqueles espetáculos dos circos romanos, aquela velha discípula amarrada a um poste, com um homem mais novo em outro poste, que era seu filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor continua contemplando o céu, sem se incomodar com aquilo, até que ele açoita seu filho. Nisso as lágrimas caíram abundantemente. E seu filho, não aguentando, repudia a Jesus: minha mãe, não vê que nós perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. Era tão fácil, gente, só era negar Jesus naquele momento que estava livre. As rogativas dos filhos são espadas que lhe cortam o coração. Abjura, abjura. Joana ouve os gritos e recorda o lar, os momentos de felicidade, os momentos de tristeza, recorda a queda
financeira do marido, a sua doença, a sua morte. Recorda toda uma vida naquele momento e recorda aquele momento com Cristo. E escuta. E lembra também de Maria, que acompanhou a crucificação do seu filho, que não tinha nada do que se acusar. E ele escuta Jesus: vai, filha, ser fiel. Então, possuída de uma força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou os primeiros flagelados ali, cobertos de sangue, e com um profundo olhar de ternura para seu filho, ela diz: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, os aplausos, a multidão começaram a botar fogo, as madeiras embebecidas de resina. Um dos algozes, ainda lhe dizendo alguns impropérios: teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando sua capacidade de resistência, teve as últimas forças a murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu a mão consoladora do que o mestre lhe tocava, suavemente nos ombros, e escutou a sua voz: Joana, tenha bom ânimo, eu aqui estou. Meus irmãos, passam-se 2000 anos. E se a gente perguntar, ainda existe Joana de Cusa na nossa sociedade? Não no sentido da evolução espiritual dela, nem na mortificação do próprio corpo para dar vida a Jesus, mas no sentido daquela esposa fiel e devotada. Ainda existe. Ainda existem os Cusas, aquele esposo difícil, infiel, machista, autoritário, dono de todo o poder. Ainda existe. Gente, se a gente olhar, nossa sociedade é muito nova. O direito a voto no Brasil data de 1933. E hoje as mulheres são maioria e são quem vão eleger. Nos anos de 30, 40, 50, 60, a família a base era patriarcal, então o homem tinha todo o poder, isso também falando legalmente, apesar de não saber muito de lei. Depois de um tempo, a família passou a ser de todos os integrantes, baseadas num afeto mútuo, no amor. E naquelas épocas, se a mulher fosse trabalhar, ela tinha que ter permissão pelo contrato de trabalho do esposo. Se o esposo decidisse, um tempo atrás, que ela não devia trabalhar, ele tinha direito de quebrar o contrato de trabalho dela. E em 1977, uma luz brilha nas leis e vem a lei do desquite. Os mais experientes vão lembrar do desquite e vão lembrar também do preconceito. Se não eram espíritas ainda, podia até fazer parte desse lado do preconceito. Porque as mulheres desquitadas, elas sofriam preconceito das outras mulheres, quando estavam no ambiente social, que quando entrava uma mulher que já era separada, desquitada, as outras olhavam e diziam assim: para teu marido, que aquela dali é desquitada. E sofria preconceito dos homens, porque dizia, já que ela é desquitada, não tem quem a proteja. E já pensava de uma forma mal também. E foram anos muito difíceis. Se a gente for olhar, foi ontem. 77 foi ontem, né? Em 79, Divaldo, numa entrevista a uma rádio de TV, a uma rede de TV, desculpem, perguntam a ele a respeito do... Não era divórcio, né? Porque a gente chamava desquite. E ele comenta a favor do desquite, porque separar o que de fato já está separado.
E ainda exemplifica, mostrando que tinha famílias que o homem já tinha abandonado a mulher ali com os filhos, arrumado uma mais novinha, com certeza, e já tinha outra família montada, e aquela outra ali estava abandonada. Então separaram o que de fato já estava separado. E se a gente lembrar daquele seriado que passou na Globo, Gabriela, né? Na personagem do coronel José Genuíno, aqueles coronéis que era dado o título, né? Comprado o título, terminou ficando até engraçado, mas isso daí representa, de certa forma, uma época que aconteceu, né? E que ele dizia, né? Deite, que eu vou lhe usar. E eram as palavras que virou jargão do personagem interpretado por José Wilker, né? E à noite os homens iam para onde? Para o bordel. E as mulheres ficavam em casa. Isso na década de 30, 40, 50, 60 não era normal, mas era comum, porque normal não vai ser nunca. Mas era comum os homens ir para os bordéis, e tinha bordéis famosos em Recife, tinha a nossa cidade também tinha, e tinha os bordéis, e tinha os pais levavam os filhos para o bordéis para ter a iniciação, assim como foi o pai de Chico, que é aquela cena engraçada no filme de Chico, né? Que o pai leva Chico, o filho varão para o bordel, daqui a pouco tá todo mundo rezando lá, bicho. As prostitutas, todo mundo orando. Mas Chico tinha essa luz que mesmo nas trevas fazia brilhar a luz dele, era muito intensa. Aqui nesta sala, tirando o nascido 90 para cá, né, vou ser generoso, todo mundo vai lembrar de algum caso. Todo mundo vai lembrar de algum caso, de um parente distante, né, de um conhecido, que tinha a família e tinha outras aventuras, outra família, e isso não data de muito tempo. Mas foi em 1988, com a nova Constituição, que vem um grande avanço aí para a mulher, né? E desde 2002 os direitos são iguais, ou seja, hoje o homem, que muitas vezes já está acontecendo, tem direito à pensão, né? Nada mais justo, né? Visto que hoje ninguém sabe mais qual é o sexo frágil, né? Gente, passam 157 anos da publicação do Livro dos Espíritos, marco inicial da doutrina espírita. Na questão 817, aliás, antes da questão 817, o título: Direitos do Homem e da Mulher. E na questão 817, que vocês vão relembrar quando eu falar, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Isso há 157 anos atrás. Ou 160, vamos dizer que saiu na segunda edição. Ou 104, 154. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Os espíritos devolvem uma pergunta afirmativa. Gente, o Espiritismo está e sempre esteve à frente do seu tempo. O Espiritismo é vanguardeiro. Sempre estivemos à frente. Não existia civilização no mundo que fizesse as práticas da questão 817 a 822, que vocês vão dar uma lida em casa, não dá tempo de falar agora, que praticasse pelo menos uma parte do que o Espiritismo diz. A gente retornou aqui 40 anos, 30 e poucos anos, e não existia isso na nossa sociedade. Estou falando de 30 anos, o Espiritismo já dava essa igualdade do homem e da mulher há 157 anos. Sendo que a mulher cresceu muito em liberdade, né? E profissionalmente também,
E hoje está falando que a mulher faz 3 coisas ao mesmo tempo, e às vezes até mais, né?